e eu passo a palavra ao pastor. Vocês também precisam da parte mais importante do que a minha histórica, né? É isso aí. Gente, como nós sabemos no livro de Atos, capítulo 21, quando Paulo chega da sua terceira viagem missionária, né? Ele para em Jerusalém e ali fica por uma semana e depois ele é preso. Os judeus começam a tramar a morte dele e aí, por segurança, ele é enviado para cá. E nós vemos lá em Atos capítulo 21 que Paulo ele é trazido para cá escoltado por 200 soldados romanos, flecheiros e muitos guardas trouxeram ele para cá. E aqui ele ficou por 2 anos, né, antes de ser enviado para Roma, para ser julgado pelo imperador por ser cidadão romano. Mas o mais interessante, o que eu mais gosto dessa parte é que quando nós voltamos um pouquinho e vemos ainda na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Corinto e ele escreve a sua carta mais importante, a carta aos Romanos. E lá no capítulo 15 da carta aos Romanos ele diz, né, como já existia uma igreja em Roma, ele fala, olha, eu estou indo agora a Jerusalém a serviço dos santos, vou lá levar uma oferta e rapidamente irei ver vocês. Então Paulo já planejava a sua 4ª viagem missionária, que ele iria para Roma, para conhecer a igreja em Roma, para que essa igreja pudesse dar suporte para ele chegar até a Espanha, onde seria então o seu projeto missionário, a sua 4ª viagem missionária. Então ele fala isso deixando bem claro quais eram os seus planos. Vou chegar em Jerusalém, vou levar uma oferta. Ele diz, orem por mim por causa da perseguição dos judeus. E então rapidamente eu vou viajar para Roma. Só que aí ele é preso, é enviado para cá, fica 2 anos e vai chegar em Roma depois, um tempo depois. Então nós vemos que as coisas não saíram como Paulo planejava, né? E nisso a gente aprende algumas coisas importantes que nós sabemos. Isaías diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Paulo tinha o projeto, o plano de chegar em Roma, para que pudesse ir evangelizar na Espanha. Mas Deus também queria que ele estivesse em Roma, mas de uma forma diferente. Era a vontade de Deus também que Paulo estivesse em Roma, tanto quando ele é preso em Jerusalém, em um momento lá, em uma noite, ele está no templo, Jesus aparece para ele e diz, tem de bom ânimo, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui, você também testemunhará sobre mim em Roma. Então deixando claro que Deus queria que ele estivesse em Roma. Mas ele chegou de uma forma diferente. Ele chegou de um jeito, ele planejava chegar como um missionário em Roma, mas ele chega como um prisioneiro. E quando ele chega em Roma, ele fica ali mais um tempo em uma prisão domiciliar, né? E a gente, nós, como seres humanos, a gente olha para isso e fala, poxa, como que o Senhor permitiu o maior missionário que o mundo já viu ficar tanto tempo do seu ministério dentro de uma prisão? Mas é porque Deus, os caminhos dele são maiores do que os nossos. Às vezes nós não entendemos, mas o caminho do Senhor é muito maior. Ele sabe muito bem aquilo que ele faz por nós. Tanto que Paulo escreve aos Filipenses que, um tempo depois, quando ele está preso em Roma, ele diz, o que tem me acontecido tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele, estando preso em Roma, ele evangelizou a guarda pretoriana, né, os soldados romanos. E nós também aprendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Paulo pensava que chegaria em Roma talvez em menos de um mês. Vou para Jerusalém, vou levar a oferta, vou ficar ali com os apóstolos, os discípulos, coisa de 1 semana, 10 dias e rapidamente já vou embarcar para Roma. Mas ele vai chegar em Roma mais de 2 anos depois, deixando bem claro que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas quando é a vontade de Deus, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, aquilo acontece. A única coisa que nós temos que fazer é aprender, né, e continuar confiando no Senhor, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós e o tempo dele é o tempo perfeito para nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Pastor Rosene?